chegou! Olá, amigos! Mais uma edição do nosso No Mundo do Samba, falando de carnaval, recebendo amigos. Nessa temporada comemorativa, que eu estou tendo o privilégio de receber amigos e agremiações que fazem parte da nossa história, né? Desde 2007, recebendo convidados do carnaval. E nessa nova etapa, eu estou convidando também amigos dessa nova geração de jornalistas, de comunicadores que estão fazendo grandes trabalhos no Carnaval de São Paulo. E eu tive o privilégio de ser entrevistado pelo Faixa Amarela do Carnaval no ano passado, e eu brinquei com ele, falei, olha, vai ter a volta, não sei que dia vai ser, mas vai ter a volta. Eu estou recebendo o grande Cláudio, representando esse canal tão importante para o Carnaval, que faz um trabalho muito maravilhoso nas redes sociais, com vídeos, com entrevistas. Segunda-feira tem a DR lá, que ele conversa, divulga as informações, e o mais legal é a autenticidade, né? Coloca a cara para falar. Muitas vezes é criticado, muitas vezes elogiado, mas o importante é que a gente levanta a bandeira do Carnaval e a gente fala de Carnaval o ano inteiro. Cláudio, muito obrigado por ter aceito esse convite, por vir aqui, na verdade, me ajudar a entrevistar um colega que todo mundo está esperando já para falar. Bem-vindo, viu? Poxa, muito obrigado. Gostei da nova geração, né? Cabelo branco, barba branca, nova geração. Tá bom, tá bom. Obrigado pelo convite. Pode chamar todas as vezes que você quiser para falar do Carnaval, para levantar a bandeira do Carnaval, a bandeira boa do Carnaval. Eu não vou deixar até o final, porque eu falo que no final ninguém assiste, né? Então, quem quiser acompanhar a Faixa Amarela, qual é o endereço? Eu sou antigo, qual é o endereço? Nós estamos no YouTube, nós estamos no Instagram, @Faixa Amarela do Carnaval, segue lá. Vou mudar tudo hoje, GG. Direto e reto. Corta para o nosso convidado, a câmera dele, câmera fechada. Aí todo mundo fala, olha, ele quer enaltecer o convidado, nada, porque eu vou ler mesmo, eu vou ler aqui. Temos a honra de receber, gente, esse rapaz aqui, da nova geração também. Ele vai falar, mas ele tem uma história, não é? Gente, estamos recebendo hoje Fábio Leite. Ué, no Carnaval, quem é Fábio Leite, gente? Fabinho Elias, presidente da Escola de Samba Império de Casa Verde, essa escola tão grandiosa, campeã do Carnaval de São Paulo, do grupo especial, em 2005, em 2006, em 2016, uma escola que tem, na sua trajetória, desfiles marcantes e que se prepara para daqui a alguns meses levar mais um Carnaval para a Avenida. Fabinho, estou muito feliz de você estar aqui, porque na verdade você está aqui conversando comigo e com o Cláudio, mas a gente assiste vídeo de 10, 15 anos, eu sei que a gente vai assistir esse vídeo e muitas gerações vão ver lá na frente, mas sou muito feliz. Eu acredito, não sei, mas eu acho que é a sua primeira entrevista como presidente do Império nessa nova fase, é isso? Boa noite. Boa noite, Raul, boa noite, Cláudio. Boa noite. Os amigos aí que nos acompanham hoje também. É, primeira entrevista, cara, eu até comentei com o Cláudio aí nos bastidores, eu sou muito reservado, muito... inimigo do microfone, né? Tímido. Eu não sou tímido, cara, mas eu prefiro dar o meu lugar de fala para algumas pessoas que sabem equalizar algumas palavras em alguns momentos ali durante o percurso do Carnaval. Te juro que tá sendo um desafio, mas o desafio é dado e a missão tem que ser cumprida, né? Se tava no meu destino, felizmente aí eu vou traçar e cara... Vamos à luta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ô Cláudio, como nós não estamos ao vivo, né, essa temporada é gravada, até pra gente, né, ter um encaixe melhor na agenda dos nossos convidados, eu e Cláudio vamos tentar fazer aqui as perguntas que você certamente gostaria de fazer. E evidentemente, se tiver alguma pergunta que chegar, a gente estiver respondendo, a gente vai passar aqui pro Fabinho. Quero agradecer o Pedro também que está aqui com a gente, assessor da escola. E eu tenho certeza que o Fabinho e a equipe dele vai responder vocês as questões que ficarem aqui. Muita gente olha, né, Cláudio, e fala assim, nossa, presidente de escola de samba, né? Hoje muita gente vê essa posição como status, porque normalmente o presidente é o homem que tem que tomar as decisões, é um dos primeiros nomes que aparecem na ficha lá de transmissão da TV, mas só que ninguém é presidente caindo de paraquedas, né? E quem é do Carnaval sabe da sua trajetória como compositor, como músico, sabe das suas andanças. E eu e o Cláudio gostaríamos que você contasse para o nosso público como é que o Carnaval entrou na sua vida, voltando lá atrás e resumindo até a gente chegar até aqui. Como é que o Carnaval entrou na vida do Fabinho? Conta pra gente.
Cara, meu irmão sempre foi muito apaixonado pelo carnaval, né? Meu irmão, então um abraço pra ele, o Chico LS. Participou durante muito tempo aí do Mocidade Alegre. E antes disso eu morava numa rua em que existia uma pessoa que era chefe de ala do Acadêmicos do Tucuruvi. Isso eu acredito que tenha sido no ano de 2000, se eu não me engano, você me ajuda. O Tucuruvi desfilou, acho que no AMB, o ano que o Preto Joia cantou. 2000, então 2000. Foi esse ano aí. E aí a gente, como criança, lá na época, foi... Cara, vamos lá. Acabei desfilando no Tucuruvi. E meu irmão acabou voltando aí com o prazer dele da parte da composição aí na Mocidade Alegre. Então, um abraço aí pra Presidente Solange. A gente sempre se diverte bastante aí nas plenárias. E aí eu acabei Já tocava cavaco à época, né? Já defendia os sambas dele na quadra, mas não tinha interesse ainda de desfilar em carro de som. E acabei desfilando um ano na bateria do Mocidade Alegre. Mas vi que ali também não era minha praia. E no ano seguinte, eu lembro que eu fui na final da Mangueira, 2001 para 2002, que era Eu Vou Embarcar na Estação Primeira. Eu acho que era esse samba aí mesmo. E o Jadir, que era o cantor do Tom Maior, é muito amigo do meu irmão e tava lá, né? E meu irmão levou o cavaco e tal, a gente cantando, ele, pô, faço parte de uma escola de samba, tal, eu queria que você fosse pra lá, e babá. Falei, Jadir, não sei, cara, vamos ver, eu não tenho muita pretensão disso, meu negócio é pagode, é samba, mediano. E eu falei, tá bom, vamos lá. E aí, quando eu cheguei no Tom Maior, eu fui abordado pelo Darlan, isso lá em 2002. Eu não tenho cavaco, eu fiz um samba, você tem como tocar comigo um samba? Eu falei, cara, mas eu nem sei o que é a música. Não, vou cantar e você tira e tal, não sei o que, E ali começou a minha história no carnaval, de fato. O Marco me fez o convite para continuar na aula musical, acabei continuando ali por 2 anos seguidos. Depois tive alguns contratempos por imaturidade minha também da época, de achar que era tudo muito certinho, tudo muito bem colocado. E antes disso, em 2003, eu já ganhei o meu primeiro samba com o Darlan. É claro que 100% da construção ali dele, né? Eu mais um menino aprendendo, olhando, vendo como era aquela magia. E ele conseguiu fazer um samba ali. Quem nunca viu, vem pra ver, vem ver. Cara, foi aclamado, assim, no grupo de acesso, né? Infelizmente, o Tom Maior naquele ano não conseguiu subir pro grupo especial. Mas a gente continuou ainda com o pessoal fala que a gente tinha uma panelinha lá dentro, né? Em fazer sambas. A gente conseguiu ganhar 2003, 2004, 2005 e, se não me engano, 2006, tá? Se não for também, a memória não é muito boa. Mas resolvi não continuar na escola, até porque me apareceu um convite do Vaguinho para ir pra Mancha Verde. Então, no ano que o Tom Maior subiu, a Mancha também subiu com o samba da Itália, né? E aí eu de fato era o cavaquinista oficial da escola. E aí nesse contratempo aí, nesse tempo chamado de loucura de carnaval, vai pra lá, vem pra cá, eu conheci 2 pessoas aí fundamentais. Uma delas foi o Armênio, uma pessoa que me levou a conhecer gravação totalmente fora do padrão em que eu já conhecia. E outra foi o Carlos Júnior, grande Carlão aí, parceiro de samba aí, de império de muitos anos, que hoje tá no Rosas de Ouro. E o Carlão me fez um convite para ir pro Império para desfilar. Justamente no final desse ano de 2003 para 2004. Porque o Carlão dividiu o microfone com o Vaguinho, né? Naqueles tempos áreos da Mancha, em que a quadra era ali próximo a onde é a fábrica do samba. E eu falei, Carlão, vamos lá, cara, vamos tentar. Pô, eu ia levar o Leandro Augusto, mas ele tá com um problema lá no Camisa Verde e Branco, a Magali me ligou e tal. Pô, você quer tentar lá? Eu falei, cara, vambora. E quando eu cheguei no Império, já existiam algumas pessoas, assim, formidáveis, né? Chanel já tava tocando cavaquinho, Paulo Henrique já tava tocando cavaquinho, Pé de Pano já tava lá no cavaquinho, o Rafa SP já ganhava samba no Império. E eu fui me agrupando a essas pessoas e conhecendo. Então, dali, de fato, é onde começa a minha história dentro do Império.
Fiquei ausente de 2004 a 2026 apenas em 2 carnavais, e aí por questão de não concordar com algumas decisões da época. Que foi o carnaval de 2008, que eu acompanhei até o final de 2007, e o carnaval de 2009. Esses 2 anos eu não desfilei pelo Império. Desfilei pela Mancha em 2008, que foi um convite do Vaguinho de novo. 2009 eu tinha resolvido não continuar com o carnaval. E aí, 2010, com a volta do Carlão, ele volta e faz um convite. Pô, faz um samba, vou voltar, tal. E aí a gente juntou eu, João Zasco, meu irmão, BA, Vini Cruz. Tem mais algumas outras pessoas, mas eu não juro que eu não vou lembrar. E aí volta e a gente ganha um samba. Não desfilei aquele ano como músico da escola, mas já assinala de compositores. E aí em 2011, que já é o ano da cerveja, aí eu volto a tocar, volto a desfilar como cavaquinista. E aí entre esses anos, eu dividi um pouco aí a profissão, né? A paixão sempre pelo Império e a profissão de sempre gostar de desfilar no Rosas de Ouro, né? Peguei ali o Rosas de Ouro com o Darlan entre 2008 e 2015. Então eu fazia essa dupla jornada, né? Saía do Império, com exceção de 2009, que eu não desfilei em local nenhum, em escola alguma. E aí em 2015 tem aquela revolução da saída do Jorge do Rosas de Ouro, que vinha fazendo os carnavais, e eu levantei a bandeira e falei, eu acho que tem que investir. Não, você é doido, o Jorge não... Cara, tem que investir, o Jorge vai dar certo. Tá, então vamos testar, vamos fazer. E aí, deu certo, cara. Deu certo, Feeling. É feeling. É o dia certo, é a hora certa, é o momento certo. Tinha que acontecer aquele ano. E aí, depois de lá pra cá, acabei assumindo aí a direção da ala musical. E em 2019, o ex-presidente Alexandre me fez um convite para participar aí da presidência da escola como vice-presidente. Cargo esse que eu ocupei até agora, há pouco tempo atrás. E agora, devido a uma necessidade jurídica, eu passo a assumir a presidência da escola para esse próximo carnaval de 2026. Bom, Cláudio, ele disse que falava pouco. Olha que legal, como que ele desenrolou. E o mais legal é isso, Cláudio. Nós já entrevistamos outros presidentes e você que é muito de rede social, mais do que eu dou uma olhadinha aqui, outra ali, a gente já ouviu. Rede social é tudo. Assim como tudo na vida, você tem coisas boas e coisas que não são tão boas. Eu já cansei de ouvir comentários assim, fake ou não, mas esse presidente nunca entrou no ateliê. Ou esse nunca soube tocar um instrumento. E a história do Fabinho, gente, ela é fabulosa. Por quê? Apaixonado pelo carnaval, é evidente. Ele é músico. Então ele viveu os perrengues de ensaio. O músico é sempre um dos primeiros a chegar, os últimos a sair. Muitas vezes ele perrengue de água. Às vezes o som não tá... Porque ele pegou a evolução do carnaval também. O som que a gente tem hoje não é o som que a gente tinha lá atrás. Pô, você imagina quantas polêmicas ele passou com o julgamento de samba enredo, e aí depois passa a viver o ambiente da quadra, no sentido de sentir o carnaval ano a ano. Legal de falar que teve ano que ele não participou por discordância, o que demonstra a personalidade dele, de acreditar e ter convicção naquilo que ele é como sambista e músico. E chega, para quem não conhece, é interessante essa introdução. Com uma bagagem dentro do Império gigantesca e também com passagem por outras escolas. Ele falou em Tom Maior, Mancha Verde, Rosas de Ouro. Olha que história, né, Cláudio? Eu tava falando pra ele, né? Sempre vi ele na quadra, na dele, discreto, mas pra conversar tem história, tem bagagem aí. E aí tiveram alguns desfiles medianos, né? Que eram feitos convites, assim, né? Por conta da qualidade musical que as pessoas acreditavam no nosso trabalho. Eu fiz desfile do Pérola Negra também quando o Jorge fez o grupo especial, fiz acesso especial, fiz alguns ensaios pelo Camisa, resolvi não desfilar por conta de problema da escola à época. Mas sim, eu passei por algumas agremiações, mas de fato, assim, onde o coração me pegou, né? Até brinquei com a Solange esses dias. Você desfilou no Mocidade, eu falei, pô, Solange, eu vou usar a mesma
o mesmo trecho que o Zeca diz, né? Quem nunca teve um amor de verão, né? E ela, pô, é o amor de verão com a minha escola. Eu falei, pode acontecer. Foi com a minha também, que você mostrou pela Tom Maior. Não, mas assim, o Tom Maior, eu tenho um carinho ainda pela escola muito grande. Eu até brinco, o Darlan é Tom Maior assim, declarado, né? Apaixonado. O Tom Maior foi um difusor de águas. E a gente até brinca que se a gente for na quadra hoje, pouca gente à época a gente conhece, né? Mudou muito, né? Mudou muita gente. Depois da morte do Marco, assim, a sucessão da Luciana, e aí agora a sucessão do Carlão. Toda escola tem esse clima de mudança. E quando você não participa de perto, as pessoas vão mudando, né? São ciclos, né, Fabinho? São ciclos, Assim como existiu o ciclo do Império de Casa Verde muito bem sucedido aí, da época do Seu Chico, da época eu vou falar da época em que eu convivi, né? Eu não posso falar de épocas anteriores, da época do Seu Chico, da transição do Júnior, da Revolução do Carnaval que a gente falou, da presidência do Alexandre, que aí em 13 anos ainda traz um título para a escola, e mais algumas outras colocações interessantes, outras nem tanto. Mas todas elas você traz uma história, uma bagagem, um aprendizado, né? E como eu disse, é o dia, cara. Se o dia for favorável a você, pode ir lá na terça-feira de carnaval, que você tem que trabalhar, você tem que persistir, você tem que fazer, mas é o dia, porque você pode fazer todo um trajeto durante um ano e chegar naquele dia, nada dá certo. O que mudou na sua rotina para presidente? Cara, eu ainda não tenho uma concepção assim num todo, porque a gente ainda tem aí um tempo até o carnaval. Mas as decisões em que você faz uma pergunta e coloca um ponto de interrogação, hoje é o contrário, né? Hoje você precisa vir com um ponto de afirmação, né, em algumas decisões. Não é fácil deixar a família de canto, inclusive um beijão pro meu filho, pra minha esposa aí, o Arthur vai fazer 3 anos agora, sou apaixonado por ele, minha esposa Adriana também. Não é fácil você sair de casa e ter que ficar dando justificativa, não é um trabalho em que você sai pra ser remunerado, é por amor, cara. E aí, quando é por amor, você não mede consequências. Às vezes um acerto para você pode ser um erro lá na frente ou vice-versa, né? Uma negativa hoje pode trazer um reflexo que posteriormente você deveria ter repensado. Mas é o que eu disse lá para todo mundo no dia. Eu não sei o que vai ser, mas eu vou fazer o meu melhor para que o desfile aconteça. Você é muito jovem, embora tenha uma bagagem para o cargo que acaba de assumir, você é muito jovem e, obviamente, você virou hoje o porta-voz de uma comunidade. Você citou que não é um trabalho que você é remunerado e você, mesmo que fosse diferente, né, Cláudio, de um presidente de uma indústria, de uma empresa, que todo mundo é remunerado e trabalha com um objetivo. Ali não. Você lida com a maioria de voluntários que vivem um sonho que vai durar 65 minutos e no final você vai ser julgado. Voltando um pouquinho antes, quando você chegou, depois dessa passagem, e que você voltou para o Império, ali você tinha a convicção de que seria assim, nessa escola que eu vou agora iniciar uma trajetória, ou foi aleatório, você deixou a coisa acontecer, ou você sentiu nessa volta de 2010 que você ficaria ali por um tempo? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, como que foi o convite, como que você virou vice-presidente, né? Porque antes de você ser presidente, você já vinha nos últimos anos já com uma gestão mais próxima da gestão e mais fazendo parte do planejamento do desfile. Então são duas perguntas. Se a sua volta para o Império você sentiu algo diferente e como foi ser vice-presidente? A minha saída em 2008, pro final de 2007 para o Carnaval de 2008, ela me abalou muito, porque eu tinha assim um carinho por algumas pessoas da escola, né, que faziam parte.
E aí, todas as vezes que encontrava essas pessoas aí, elas, pô, quando que você vai voltar pro Império? O Império é sua casa, pô, você faz falta. Às vezes a gente tá no ensaio e a escola não tem um cavaquinho pra tocar e a gente lembra de você e tal, tal, tal. E passou. Eu acho que o ano de 2010, lá na escola, e por mérito, tá? Se fosse eu o presidente à época, eu não tinha dado meu samba. Eu não tinha ganho samba naquela época. Por quê? Porque durante a disputa tinha um samba do próprio Darlan. Era Darlan, o Sam... finado Paulinho Sampagode, Deus o tenha aí, meu amigo aí de longas datas. E tinha mais alguma outra pessoa que eu não vou me recordar. Eles tinham um samba um pouco mais pro momento de hoje, sabe? Vivendo 2025 aqui, 26, que é o que a gente tem de fato. Mas eu entendi a época a decisão do Júnior, até porque ele não podia correr risco pela colocação da escola. E um ano antes, um fato atípico ele questionou o resultado, ele colocou o nariz de palhaço à frente da escola. Então, eu não sei se por essa questão, o Carnaval de 2010 talvez tenha sido um pouco mais criterioso pro Império, né? Assim como foi o Carnaval de 2013 por conta do Giannichini que rasgou as notas. Do Thiago. Mas é a história que passou. E aí, quando você volta e ganha um samba, você fala assim, cara, aqui é o meu lugar. Outro feeling, né? É outro feeling. Meu, aqui é o meu lugar, eu preciso me fidelizar. E eu tinha um acordo verbal com o Darlan, né? Pô, onde eu tiver, eu preciso que você toque comigo. E eu fui acompanhando ele até o ano de 2015. E aí eu falei assim, cara, agora eu vou aqui e deixo aí agora pro pessoal que tá chegando aí. Teve a chegada do Bruninho, do Cavaco, do pessoal que acompanhou. Sobre o convite... Vice-presidente. Sobre o convite de ser vice-presidente, também foi sobre uma disputa de samba. Mas dessa vez amarga. O Império fez um enredo sobre o cinema. Eu fiz um samba concorrente mesmo já estando na diretoria. E aí peguei o que tinha de melhor na escola. Então a parceria era Fabinho, Carlão, Fabiano Sorriso, Samir Trindade, o Duda Alegoria e meu irmão. Covardia. No bom sentido. Meu Deus. Só que assim, Raul, aquele ali foi um golpe de maturidade, né? Cara, a gente perdeu feio, assim. Sério? Pra uma molecada aí que faz samba Nova pra geração. caramba. Fala da nova geração, tá vendo? Que é o Kaká, o mestre do Colorado agora que me... Acerola, Celso Modica. Meu, eles foram na quadra, assim... Energia, né? E eu vi naquele dia que o presidente Alexandre ficava me olhando assim e falava... O que eu vou fazer, cara? E hoje, depois de 6 anos aí, acho que não tem problema algum. Na semana da final, ele me chamou no barracão, a gente teve um papo assim muito direto. Ele falou, cara, eu posso até dar seu samba aqui, só que vai apanhar eu e você. E aí eu queria saber se você tá pronto pra isso da gente comprar essa briga. Eu falei, essa disputa eu perdi. Ele numa boa, eu falei, cara, numa boa, faz parte do processo. É o jogo, né? Internamente, assim, muito destruído, porque cada compositor tem um sonho, tem uma malícia. É seu filho samba, né? Você tá vendo ele morrer. Mas 50% do coração era Império e 50% era samba. E aí eu precisei destruir o lado que era samba pra tornar 100%. Maturidade. Então eu já fui pra final sabendo que a gente não ia ganhar. Eu já sabia. Foi muito difícil, não vou mentir pra vocês, mas a vida precisava seguir, a escola precisava fazer. E realmente a escola fez um bom carnaval, pegou ali um 5º lugar, né? E aí depois disso, passado aí alguns meses, ele me ligou, marcou aí um almoço aí, ele, o Marcos do financeiro. Falou, cara, a gente tem um convite pra te fazer e queria saber se você topa ser vice-presidente da escola.
eu juro que no primeiro momento eu falei que eu ia pensar, né? Até porque você nunca espera. Por mais que você queira, você nunca espera um cargo assim tão... de tanta relevância, né? E até incomum. Não é... e aí não tô medindo setores, tá? Não é a mesma coisa. Eu até brinco, quando eu tocava o meu cavaquinho, eu tinha muito menos responsabilidade e curtia muito mais o carnaval do que hoje. Claro. Então foi isso, cara. Ô, Cláudio, você vê coisa maluca, né? Você que conta... Conta não, a gente escuta histórias, né? Sim. Você vê que uma decisão dele lá atrás poderia ter mudado toda a trajetória dele. Se ele fosse ali pela emoção, não admitisse, fosse brigar pelo samba, ele sofreu, passou por aquele momento de luto da final, que realmente é horrível para quem compõe, enfim, ninguém quer perder, mas ele deu um salto para colher algo depois, né? Mas o coração foi feriano, né? Ele falou que foi 50 pessoas de pé. E é na adversidade que se cresce, né? Sim. Deixa eu te perguntar, até acho que um ano talvez, a história de que a aula musical seria quesito, isso não foi à frente. O que você acha disso? É assim, imagina que você gaste, e aí eu tô fantasiando aqui, tá? Imagine que você gaste 300 mil reais para fazer 3 alegorias, né? Vamos equalizar assim, 100 mil reais cada uma. E imagine que você gaste 300 mil reais para um carro de som, né? Os músicos do carnaval, eu acompanhei aquela fase em que estava terminando, como diz o pessoal, pão com ovo, e estava começando ali um pãozinho com um pedacinho de queijo, mussarela, para dar um gostinho no ovo. Acho muito importante esse tema, e aí cabe também a questão da Evelyn falando aí referente ao cargo de rainha de bateria à frente das escolas, porque de fato, se a gente for analisar, é muito difícil hoje para o jurado julgar samba enredo sem ter o carro de som, né? A letra pode ser perfeita, a melodia pode ser perfeita e a pronúncia pode ser imperfeita, né? Pode existir erro de acentuação, pode existir erro de execução de palavra. E aí vai a minha pergunta também, né? Será que o carnaval está preparado para ter? Porque a partir do momento em que você profissionalizar, se aquilo é um profissional do setor, um exemplo, né? O que eu sempre fiz, o cara da corda, ele não pode tocar numa escola e tocar em outra, porque ele é profissional. Será que a gente tem, vou pegar somente o grupo especial, tá? 14 pessoas em condições de desfilar como primeiro cavaco, primeiro violão, uma em cada escola? Todas as escolas teriam a mesma condição de remuneração, som, retorno, água, para todos eles na preparação? São várias que a disputa ficaria desigual, né? Desigual. Na verdade, seria um leilão, né? Você começaria a fazer um leilão. E aí, um exemplo. Hoje a gente tem um Tinga que divide o nosso microfone, né? E liberado lá pelo presidente Luizinho, até um abraço para ele aí. E se não pudesse fazer esse caminho, nosso cantor seria só o Thiago? O Thiago estaria preparado hoje para assumir uma responsabilidade 100% aí dentro da escola, né? Então tem alguns pontos que a gente precisa levar em consideração. Se a gente, durante todos esses anos, como leva o nome de escola de samba, criou pessoas para assumir um cargo de tal importância. Porque parece besteira, né? Mas não é, cara. Não é. Aquilo ali é... O primeiro alô para a escola é o cantor que fala. É ele que passa a primeira mensagem. É o microfone dele que passa a emoção. Então o que eu digo quando você divide o desfile em audiovisual, o áudio que tá é o cantor da escola. Ele é a voz da escola. Você citou alguns desfiles aí, de escolas que você passou, né? Tom Maior,
o que ficou. A gente lembra visualmente da alegoria, mas o que a gente canta até hoje é o samba. É o samba, a música é o que fica, né? E essa questão de cordas também. Aliás, é interessante essa pergunta que você fez, porque olha como é tudo muito curioso, né? Talvez o jovem cavaquinista, ele deve falar assim, não, tem que ser quesito, por isso, por aquilo. O Fabinho, agora com a experiência que ele tem, ele já passa a pensar também como um dirigente e no produto do carnaval, no concurso e na condição da igualdade, porque é importante um carnaval robusto, forte, competitivo, com um julgamento honesto, e essa busca vai ser constante de vocês. E também, em alas musicais, a gente já cansou de ver desfiles que surgem lá no final dos ensaios técnicos e no desfile mesmo, instrumento, o próprio império, instrumento de sopro, contracantos, solos diferentes, e aí é o dom do profissional que está ali, que faz um desfile ser diferente do outro musicalmente falando, né? É isso. E aí, usando esse exemplo do sopro que a gente usou, até algum ano, que eu não me lembro, o regulamento do carnaval não permitiu o uso disso. E a gente ainda ficou nesse embate, né? Paulo Henrique, pode, não pode, pode, não pode. Não, pode, olha o regulamento, vamos ver se cabe, vamos ver se pode, pra gente poder usar. E assim, por profissional, acho que todas as pessoas que fazem parte de algo que se submete a quesito, por mais que a construção de uma escola de samba seja ser criança, né? E aí por etapas, viro ritmista, depois de ritmista eu quero ser isso, ou quero ser mestre-sala, ou quero ser harmonia, ou quero ser cantor. O nome já está escrito, né? Escola de samba. O problema é que durante todo esse tempo, por mais que o carnaval tenha evoluído, a gente também não construiu o número de pessoas necessárias para que cada escola tivesse, né, o seu cantor, o seu músico, o seu mestre-sala e porta-bandeira. A regionalização lá do Rio de Janeiro, ela traz um conforto, assim, né? Pegar por um exemplo a Mangueira. Atrás da Mangueira tem o Morro da Mangueira. Então a criança já nasce sendo Mangueira. Sim. Por morar, né? Por participar. Ela não vai sair da Mangueira para falar assim, não, sou Portela. Até porque o pai e a mãe vai falar, você tá maluco? Pô, aqui é a Mangueira, aqui é o... o nosso reduto. É o nosso reduto, né? E isso traz um conforto. São Paulo, se a gente for fracionar em escolas, a gente é muito próximo do Mocidade Alegre, a gente é muito próximo do Peruche, é muito próximo do Camisa Verde e Branco, eles são muito próximos ao Império, próximo ao Morro de Carza Verde, próximo ao Peruche. Então, tem um aglomerado de escolas ali próximos a bairros que você começa a disputar componente, né? Não, minha escola é melhor, não, minha ala é melhor, não, minha escola é melhor, pô, minha escola é melhor. E aí as escolas que estão um pouco longe, algumas pessoas acham que é mais fácil conseguir componente. E esses dias eu tava conversando com o presidente Giba do terceiro milênio e falou, Fabinho, é difícil, cara, porque lá só tem eu, então não é regional do bairro ter uma escola de samba, né? É uma luta maior, né? Por mais que eu esteja sozinho, aqui nunca foi do samba. A cultura aqui sempre foi do rap. Então imagina, a Zona Sul, lá onde ele tá, no fundão lá do Grajaú, é só ele. Mas ele tem uma concorrência com um estilo de música que não é adepto ao carnaval. Então, acho que esse é meu ponto de vista, tá? O conceito do nome da escola de samba, ele sim tem que ser voltado. Eu sou um dos defensores de que filho bom se cria em casa. E já que filho bom se cria em casa, né? Uma das coisas mais legais que aconteceu nesse ano foi o anúncio de vocês, do Thiago, dividindo o microfone principal com o Tinga. Como é que foi essa decisão de vocês? O Thiago, que em alguns ensaios já tinha tido atuações muito boas, muito elogiadas. E a gente percebeu ali no palco a surpresa dele. Ficou nítido que ele também não esperava por esse momento. E foi, assim, uma aclamação absurda nas redes sociais. Conta pra gente como é que foi a decisão de vocês de fazer essa promoção de um dos jovens talentos aí da nova geração, que também tem uma história muito bonita, tá? Ele não começou agora, ele tem uma bagagem linda. Mas foi um gesto muito bonito de vocês e
A gente fala a gente compara muito o futebol com carnaval, né? É cantor para muitos anos aí, hein, Fabinho? O Thiago é um menino aí apaixonado também pelo Império. Ele voltou agora com a condição do Paulo Henrique, fez o convite para ele. E em alguns momentos, na ausência do Tinga, o Thiago foi mostrando o serviço dele na quadra, né? Foi entregando lá o cartão de visita, saindo do banco de reserva e assumindo ali a titularidade em jogos grandes. O primeiro grande desafio dele foi o desfile das campeãs, em que ele cantou o samba do tambor. Comenta isso comigo. Pra ter uma ideia, ele não gosta muito que a gente fale isso, mas naquele ano o Thiago acho que sofreu o assédio de 5 ou 6 escolas. Uau! Pra tornar o cantor principal. E guardadas as proporções aí, mérito total dele, quem comprou essa briga aí pra que ele assumisse uma condição como primeiro intérprete da escola fui eu. Até por sempre ficar mais à frente dessa parte musical, assim, da quadra, né? Não bateria, que aí já é o mestre do zoinho. Até pela sua trajetória. Mas assim, essa questão de samba, quando a gente resolveu não fazer mais eliminatória, eu meio que coloquei o dedo assim, cara, deixa isso aqui que eu vou tomar conta. E aí, naquele desfile mesmo, acabado o desfile das campeãs, o Thiago teve um assédio muito grande, justamente nisso que a gente tá falando, será que a gente tem uma quantidade de cantor para ser número 1 do carnaval? E aí quando desponta alguém, cara, vira uma disputa. E eu fui muito honesto com ele, falei, Thiago, cara, é o que seu coração mandar. Você tá trabalhando numa escola hoje em que você é o segundo cantor e para esse próximo carnaval você vai ser o segundo cantor, como de fato foi a Fafá e o ano seguinte agora da literatura. Porque para nós, o Tinga tá assumindo o microfone agora. Por mais saudável que seja trabalhar com o Tinga, assim, a atmosfera muito tranquila, de dar oportunidade, eu ainda achava que não era o melhor momento. A gente vinha aí de anos do Carlão, né? Interrompido aí 2 anos em que ele teve no Vai Vai, depois desde 2004, né? Até 2021, 22. Carlinhos Maia 22. A gente passa a pandemia. Então imagina uma voz que você tá acostumada desde 2004, interrompido por 2 anos, e depois o retorno até 2022. Então para nós também ia ser, né? O Tinga também, quando foi cantar na escola, algumas pessoas, pô, esse cara aí, eu não sei, eu acho que não vai rolar. Eu falei, meu, calma. Não tem como, cara. A gente tá saindo de um cantor que tá há muito tempo na escola para um cantor que tá chegando agora, tá se adaptando, né? Na Vila ele canta diferente. Eu falei, o cantor é o mesmo, gente. E aí voltando ao Thiago. A gente segurou. Até que chegou um momento que, por percepção, você fala assim, meu, não dá mais. Tá voando. Tá voando. Tá voando. Ou a gente dá uma entrada pra ele, coloca ele no time profissional pra jogar e sente de fato aí. Porque o jogador profissional ele também tem, né? Ele joga bem, mas ele também tem a postura. Ele já não toca a bola pro colega, E o Thiago, de uma maneira muito tranquila, assim, ele trabalha numa harmonia muito boa com o Tinga, né? Então eles dividem isso. E aí a gente acha que foi e é o melhor momento para ele, assim, se adaptar. Isso era para ter acontecido no Carnaval de 2025, mas a gente teve o problema da rejeição do samba. E aí imagina você pegar uma promessa, jogar ele numa rejeição, né? E tudo deu errado. Aí você, cara, segura mais um ano. Eu sei que você quer, mas segura mais um ano, talvez o outro ano. E aí no final do Carnaval a gente teve um papo assim muito tranquilo. Eu falei, não vai pra agora, é pro próximo Carnaval, mas a gente tem a intenção de te anunciar. E aí ele foi sofrendo esses assédios assim profissionalmente falando.
Mas ele resolveu ficar na escola. E aí, no dia do anúncio, eu não me lembro a festa do que foi. Do anúncio do casal, foi. Novos contratos, nova aniversário da escola. Foi a festa de aniversário da escola. E aí eu tava junto com o presidente Alexandre à época, eu falei, meu, tinha uma vontade aí e acho que hoje é o dia. Aí ele falou, o quê? Eu falei, meu, queria anunciar o Thiago como primeiro. Aí ele falou, tem certeza? Eu falei, cara, tenho certeza, mano. Falou, vai lá e pede pro Tiguês fazer isso. Então, podemos dizer que foi no dia. Foi a sua... Foi muito genuíno a reação dele. E aí, como tem muito da sua participação, podemos dizer que foi a primeira grande decisão sua do ponto de vista de gestão como vice-presidente. Foi uma decisão muito sua, né? A gente já vinha dividindo essas tarefas e eu já tinha pego a responsabilidade do samba enredo desde o ano do Carlinhos Maia, né? A gente veio com aquele enredo lá muito duvidoso, em que todo mundo, será? Meu Deus. E aí, na minha percepção cara, se eu errar no samba, acabou, mano. Aí é a lástima. O que eu fiz? Eu falei, eu vou tentar pegar aí 4 camisa 10, vou segurar a vaidade e vou tocar marimba. Naquele ano a gente fez o convite pro Cláudio Russo, Gustavo Cláudio Russo, Diego Nicolau, André Diniz, Samir Trindade, Fabiano, Darlan, Marcelo Casanossa e Evandro Bocão. Seleção. Aí começou, vamos aqui. E aí, você tá num time de 4 10, você tem que escolher um 10, ó. Quem vai conduzir é tal pessoa. Aí já, Estrelas. Cara, eu acho que o caminho é esse. Eu sempre vi, até um abraço aí pro meu parceiro, meu irmão André Diniz aí. Cara, uma pessoa formidável, que eu tenho uma aproximação hoje assim. Até brinquei com ele esses dias, a gente tava conversando. É muito diferente você estar trabalhando com pessoas que você entende como um ídolo, né? A gente fez uma festa agora, dentro de uma sala, a gente numa resenha tinha Marquinhos Arte Samba, Serginho do Porto, Bruno Ribas, que já cantou no Império, Tinga e Vantuir. Meu Deus. Cara, eu olhava aquilo e falava assim, pra gente que viveu o carnaval, o que foi na Sapucaí, o que acompanhou, Vem caras, né? Você fala assim, puta, será que isso é verdade, né? Assim como eu tive a oportunidade de conhecer o André, o finado Arlindo Cruz aí, num tempo de trajetória de composição de samba enredo, assim como esse ano a gente chamou o Arlindinho de volta, assim como esse ano a gente teve uma participação do Diogo Nogueira conosco aí na construção do samba. Então, pessoas que você vê assim como ídolo, e aí tá no seu dia a dia, tá no, né? E aí, como é que você tá? Opa, e aí, como é que você tá aí? Eu te juro que é um pouco assustador. Mas aí, voltando lá ao samba, eu tive que eleger e tive que fazer. Aquilo foi uma decisão. E aí falei, André, você tem o estilo que eu quero, cara. É isso aí. E aí, pro ano seguinte, o Cláudio Russo e o Nicolau não continuaram, o Samir continuou. No ano da Fafá, a gente trouxe o Gustavo Clarão, junto com o Samir, daí o Samir resolve se afastar, entra o Arlindinho, entra o Diogo Nogueira, Marcelo Casanossa, a gente acaba excluindo do projeto por questões de sinergia. Sim. Apenas, né? Nada contra, inclusive um abraço pro Marcelo aí. E são pessoas que já fizeram parte, amanhã depois podem voltar, Sim, portas normal. abertas. Raul, é o que eu falei pro... Eu tô com a cabeça meio confusa, eu acabei esquecendo pro Cláudio. O que eu falei pro Cláudio. Durante todos esses sambas, eu participei diretamente. Todos esses sambas eu participei diretamente. E isso não me dá o direito de colocar o meu nome como compositor de samba. Perfeito. Compositor de samba é uma coisa muito séria. Muito séria. É aquilo que a gente falou. O Ernesto falou isso aqui semana passada. Se é um quesito, né? Você tem que ter profissional para fazer. Se o carnaval hoje é visto dessa forma, né? Anteriormente você tinha aula de compositores em que a paixão, né, pela escola falava mais alto. Sim. E de repente
um compositor A, Birubiru, Ratinho. Na época de Mocidade Alegre, eles tinham ali, né? Um convívio um pouco mais próximo. Como um exemplo. O próprio André Diniz, aí, que ganhou acho que 19, 21 sambas na Vila Isabel, vem carregando aí, ostentando essa bandeira. Mas esse ciclo, ele não pode ser vicioso. Eu não preciso estar assinando samba para provar que eu estou. Eu já tinha o meu cargo dentro da escola, eu já tenho o meu cargo dentro da escola. Então, a parte da composição de samba enredo, caras, olha aqui. Com vocês. Acho que, de repente, o acender da vela é falar assim, deixa aqui que agora é com a escola. Deixa aqui que agora a gente vai trazer aqui e vai mostrar para dentro do Império. E aí a gente tem 5 sambas desse projeto ao todo. Carlinhos Maia, que eu falo que é um divisor de águas. Carlinhos Maia, Tambor, Fafá, Reino da Literatura e agora o enredo desse ano. Durante esses 5 anos, o ano que a gente mais teve dificuldade para se defender aqui como samba foi o samba da literatura. Porque todos os outros 4 a gente tem a sensação de que aconteceu. E por que teve essa dificuldade, na sua opinião? Foi um projeto comprado pela minha pessoa. O André me ligou um dia e falou, cara, eu tô com uma ideia de sair do tradicional. Eu acho que o Batman... Mas isso foi depois que já tinha o enredo sido anunciado? Já tinha sido o enredo anunciado. Foi depois, foi então. Foi depois. Na verdade, a gente tentou fazer uma viagem num mundo em que o super-homem vinha de outro planeta para virar um super-homem dentro do nosso planeta, né? Algumas coisas em que a gente acreditava que a história contou no passado... E que no mundo de hoje ela não é mais vista dessa forma. Mas isso no enredo original não era assim. Não era assim. A ideia, não, então, foi um livro aberto que foi mudando. É isso. Entendi. E aí o presidente Alexandre falou, cara, gostei, vamos nessa linha. Arriscou. Um exemplo, né? O super-homem, mesmo que ele for o super-homem, ele é vestido como super-homem ou é de outra forma? A gente começou a ter esses embates. Falei, cara, super-homem é super-homem, ele tá lá com a fantasia. Mas quando você ia na linha cronológica do samba, ele não contava essa história na forma em que a gente tentou elucidar. Complexo, hein? Então vamos colocar alguns destaques de chão para dar o controverso da história. Pois bem, qual é o controverso da história do super-homem? Agora eu entendi. Passa um filme na minha cabeça. Teve uma entrevista que eu não vou lembrar que canal foi. Eu vim de Thor nesse enredo, tá? Eu lembro. Mas o mais louco é assim, o samba realmente recebeu muitas críticas porque um samba fora do convencional, com um refrão só, não é? Isso aí com um refrão só. Aí eu vi, eu não vou lembrar, gente, depois no meu Instagram eu dou o crédito lá certinho. Que eu acho que era o próprio André, ele explicando a feitura da letra. E aí a letra foi muito bem feita. Depois que eu assisti esse vídeo, eu entendi tudo, que ele foi falando, a dona Ana está na cozinha. Aí que eu entendi, mas talvez para o público, num primeiro momento, ainda mais com o Império vindo de um sambaço do ano anterior, muita gente acho que fez a comparação, falou, nossa, eu estava esperando batata frita e veio a batata cozida. Sendo que é batata do mesmo jeito, mas é uma estratégia que vocês optaram. Então, essa dificuldade que você está falando, porque o enredo tinha uma ideia, vocês se transformaram, a diretoria comprou, os compositores fizeram o trabalho que tinham que fazer, mas aí você vai para um concurso e você é julgado de uma forma que você não sabe como vai ser. E esse samba, ele nasce sempre tendo um ponto de interrogação, né? E aí um exemplo que a gente sempre falou muito trazendo para os dias de hoje, no sítio em que a Preta Anastácia está na cozinha, pertence ao Visconde e à sabedoria, né? E aí as pessoas achavam que o conteúdo da história acabava por aí. Mas a frase de baixo, ela contextualizava o que realmente é visão distorcida da arte imitando a vida, trazendo para o mundo de hoje, né? A gente vive num mundo aí de quebra de preconceitos, de desigualdades. Mas onde é que a gente percebe? É muito mais simples você fazer um samba descritivo do que narrativo. E essa é a real.
O super-homem é de outro planeta. O mascarado marca o vilão. Um bilionário pensa que é morcego e faz justiça com as próprias mãos. Então a gente começou a brincar com os personagens, né? Carrego sim essa culpa, até porque a gente perde aí nos quesitos de enredo, perde nos quesitos de mestre-sala e porta-bandeira, perde no quesito de evolução, mas a escola é uma só, cara. E pro projeto não funcionou. Mas é um desfile de fácil leitura. Mas aí você começa a ter as controvérsias, né? O que é um super-homem que não é super-homem? As pessoas também começam... cabeça de compositor, você imagina várias coisas, mas nem todo mundo tá preparado para imaginar, né? E aí o desfile talvez tivesse sido mais aplausível se ele fosse um desfile imaginário, né? Sim. Ali foi um desfile narrativo com samba imaginário. Para criar uma reflexão que o público não estava preparado, talvez. Você se arrepende? Teria? Não me arrependo. Porque poderia muito bem falar, faria um feijão com arroz ali, só um desfile lúdico. Não me arrependo. A mensagem... Talvez se na tomada de decisão de samba, se a gente tivesse mudado já o conteúdo do carnaval, talvez a gente tivesse feito um dos maiores desfiles, né? Indo na controvérsia do que realmente a história contou até hoje. Mas eu não me arrependo. Eu sei que a gente tem muitas perguntas, a gente tá passando... O recuo tá ali do lado, Cláudio. O recuo tá ali, a gente tá vendo ele ali, a gente tá caminhando para lá. Eu vou fazer uma, eu devolvo para você. Império teve, recentemente, não faz muito tempo assim, uma mudança significativa, que é uma mudança de endereço de quadra. E muitas escolas que passaram por isso, quase todas que eu conheço, infelizmente acabaram caindo. Foi assim com a Mancha, o Águia e outras assim, seja por um problema ou por outro, né? Como é que foi essa transição? Porque a gente sempre conheceu o Império, da Engenheiro Caetano, tantas histórias lá, e mudar para vocês, né? Mais assim, funcionários, enfim, já estavam acostumados pelo hangar, né? Eu brinco, o Império não é barraca, o hangar, né? Mas como foi essa transição, agora que já tem alguns anos, como é que foi essa mudança que realmente impacta, né? Depois de tanto tempo no lugar, você até trazer todo mundo, o que perdeu, o que ganhou, dá para fazer algum balanço já? Isso foi... Entendi, né? Que ano foi que a quadra... O primeiro carnaval foi o do Carlinhos Maia. Então foi bem ali pós-pandemia, né? No meio de tudo aquilo, né? Eu posso emendar? Claro, por favor. Falando das escolas que têm perdido espaço, você está num lugar onde você tem a Brasleme, com a especulação imobiliária, os apartamentos de alto luxo, e atrás você tem um parque que vai ser construído. A Império está no meio ali. A Império corre esse risco. Responde a dele. Como é que foi o processo da mudança, que perdeu, que ganhou? Como é que você sente o termômetro hoje? E essa questão que ninguém sabia. Estrategicamente falando, a quadra da Engenheiro, a gente carrega ali a história, a gente tem o tricampeonato, a gente tem a construção de um novo império, né? Começando ali por volta de 2003, quando vem pro grupo especial. O endereço muito bom, uma avenida muito boa, mas que de fato, estruturalmente, comercialmente, ficou muito caro para a escola se manter na Engenheiro. Guardadas as proporções, mais ou menos no término da quadra, a gente estava quase chegando em R$40 mil por mês de aluguel. Então, quando houve a entrega do vai-vai do terreno, né? E a gente já tem a posse do barracão ali por usos e frutos da prefeitura por um período, o deputado Milton Leite fez um convite para o Alexandre e falou: eu tenho alguns espaços liberados em que eu vou ceder para as escolas de samba aqui que eu consegui através da prefeitura. E aí, dentre eles, tinha aquele espaço. Ele falou: cara, se isso aqui puder ser pro Império, eu fico agradecido. E assunto rolou. Andou e, puta, vamos continuar aqui, vamos tentar negociar no Engenheiro, vamos tentar fazer algo. Veio o Carnaval do Líbano, prestes aí a se concluir o ano de 2020.
o Milton marca uma reunião com alguns presidentes, essa qual eu não estava presente, mas sim o Alexandre, à época, estava representado. E aí o Milton começa a fazer a distribuição de áreas para as escolas de samba. Olha, essa escola aqui, essa escola aquilo, essa escola aquilo, para o Império isso. Foi uma resistência muito grande, porque durante muito tempo ali figurou o barracão de uma das maiores escolas do Carnaval de São Paulo, que era o Vai Vai. Mas não sei por qual motivo eles acabaram perdendo o espaço e passou para a prefeitura. E antes da gente, de fato, tomar posse do terreno, dentro do barracão era um amontoado de carro que a CT recolhia na rua e guardava lá dentro. Quando a gente toma posse, eu acho que lá dentro do barracão tinha em torno de uns 400 ou 500 carros. Nossa. Era. Caramba. E aí já era uma terra assim arrasada. Um local que tinha vida, né? Por conta do barracão, que era o carnaval. E aí depois passa por isso. A gente teve muito trabalho mesmo para começar aquela obra. Muito. E aí a gente foi aos poucos. Cara, deixou de pagar um aluguel, vamos comprar um bloco. Deixou de pagar um aluguel, vamos comprar cimento. O que nos ajudou ali na construção daquela quadra, que de repente a gente tivesse algum problema vocês podem analisar a ordem cronológica, quando a gente toma posse do terreno vem a pandemia. Então a gente ficou quase 2 carnavais ali, né? 21 não teve carnaval, 22 o carnaval foi no meio do ano. Abril. Né? Então Carnaval a gente ficou da vida. 2 anos, porque para em 20, volta em 22 no meio do ano. Ficou 2 anos e meio. Sim. Então a construção daquela quadra se deu em 2 anos e meio. Sem carnaval, sem poder fazer atividade. Sem carnaval, sem poder fazer atividade. E aí a gente foi pro jogo. O carnaval do Carlinhos Maia, por ser patrocinado, foi um carnaval que conseguiu falar assim: ufa, a gente tirou para fazer a construção da quadra, mas vamos tentar enxugar aqui o cofrinho, o porquinho, vamos quebrar ele, vamos juntar as moedas e vamos pôr a escola na rua. Coisa que muita gente não sabe. Criticar em rede, patrocinar, mas não tá vendo a escola, não tá vendo o corpo todo que aquele momento precisava. E foi assim, todo mundo lembra, o mundo tinha um preço até a pandemia e o mundo teve outro preço após a pandemia. Então, um exemplo. Grande parte do material foi comprado antes da pandemia. Quando a gente volta para a pandemia, todo mundo olha e fala assim: cara, isso aqui é uma fortuna. E aí a gente vai parar para pensar e falar assim: qual o preço do ferro hoje para fazer uma estrutura de camarote? Era coisa de 8 vezes mais. Fala, nossa senhora. Então é o que eu volto a falar. Foi o momento certo na hora certa. E a questão da área, dessas mudanças que estão para acontecer, tranquilo? Ali a questão do parque tá uma definição da prefeitura, tem uma parte ali que tá cedida pro carnaval, até por conta da logística, né? Aquela parte do terreno ali onde ficam os carros, né? Das alegorias. Não sei o ajuste do terreno do fundo, qual vai ser feito com as escolas. Desculpa, do grupo de acesso, mas já tá muito bem pautado aí pelo que o presidente Tomati falou, que aquele espaço ali vai ficar pro carnaval. Que bom. Acho que é isso. E vou ter que emendar outra agora nessa questão de quadra. Muita gente tem essa dúvida, né? Lógico que boa parte dessa pergunta foi respondida. A opção do Império é não utilizar o espaço na fábrica do samba. Muita gente sabe, muita gente não sabe, mas seria legal ouvir de um dirigente da escola, porque é a única escola que não está dentro da fábrica do samba. Como você vê essa questão? Estrategicamente falando, seria loucura da nossa parte sair de onde a gente está, né? Por mais que a estrutura da fábrica do samba ela seja muito mais próxima aí do adequado, ou na verdade próxima não. Ela é muito, muito mais pronta do que o nosso barracão hoje, né? Mas a nossa questão é logística. A gente tem um portão em que você abre, você põe a alegoria para fora e você não precisa
contratar uma carreta para levar, contratar um guincho para levar peça, caminhão, empilhadeira. Cara, na verdade a gente abre o portão, põe para fora e monta os carros. Então e isso foi uma visão, a época lá do seu Chico. Ele quem teve a iniciativa de poder construir o barracão. Então, o benefício que a gente tem hoje, e aí por isso que eu falo que é uma continuidade de processos, né? O que ele fez lá atrás é um reflexo da qualidade que a escola tem hoje. Talvez ele tenha preparado a escola hoje para estar aí no grupo especial já há algum tempo por conta dessa questão do espaço. Antigamente a gente tinha um espaço só voltado para a rua, tinha que fazer toda a movimentação, dar a volta e entrar com o carro. Depois foi feita a autorização e foi concedido a gente fazer um portão em que dá saída para o terreno. Então subiu a rampa, tá no terreno, monta os carros e desce. Verdade. Complicado. Muito bem. Vai você? Um dos pontos da liga, que até o presidente Sidney falou à época, faltou esperteza da liga em não ter mais um barracão, visto hoje a necessidade do que é feito com um barracão que é cedido pelo Império para a liga, né? Um exemplo, quantos eventos já tiveram ali, quantas festas já tiveram, quantas apresentações, material de carnaval, enfim, a liga também tem toda uma estrutura, né? Por linhas tortas acabou sendo bom para o carnaval. Para o carnaval. Eventos são realizados ali, vários, né? Várias atividades. As escolas que não têm tanto espaço, de repente loca o espaço para fazer alguns shows, algumas coisas que rolam lá dentro da liga. E hoje, se a gente for de fato lá falar assim, pô, vamos voltar, eu acredito que o pessoal, opa, peraí. Segura aí. Não, o ponto está sendo bem utilizado. Tá. Perfeito. Vai você ou vou eu? Então eu tenho aqui, ó. Passou o carnaval desse ano, estamos em 2025 ainda, né? E o que foi bastante surpreendente, resultado à parte, foi que vocês decidiram fazer mudanças em vários segmentos da escola, né? Como é que foi a decisão? Qual é o entendimento, né? Você falou tanto em ciclos, né? Nós tivemos nomes importantes que estavam na escola há bastante tempo e dando espaço para novos nomes, novas estratégias em busca de novos resultados. Como é que é para vocês que estão... A gente está de fora, a gente vê a coisa de um jeito. E vocês têm que analisar a questão do resultado, da técnica, do investimento, do feeling, que você já falou aqui algumas vezes. Como é que foi decidir por essas mudanças e virar a chave de um carnaval que você falou de uma aposta que foi feita, mas o Imperial não está acostumado a ficar nessa colocação que ficou. Então, precisava de uma virada de chave. Como é que foi sair desse resultado adverso e criar força para, tipo assim, vamos lá para cima e as mudanças fazem parte disso? Como é que foi? Eu acho, Raul, que é o tema mais sensível, assim, que a gente passou nos últimos anos na escola, única e exclusivamente falando aí da questão Jéssica, tá? Quesito mestre sala e porta-bandeira. Rodrigo veio com ela há alguns anos, mas a Jéssica, assim como a minha pessoa, como outras pessoas que fazem parte, a Jéssica é nascida, crescida dentro do Império. E existe um amor por parte dela na escola. Mas o carnaval é feito de resultados, cara. São ciclos. O meu possa ser que seja breve, eu possa ser que seja longo. Isso é só a história que vai dizer. E ela teve alguns problemas pessoais, né? Falecimento da mãe, perda do irmão alguns anos antes, né? A Jéssica é uma pessoa, irmão do Clemen aí, mestre Clemen. E foi uma decisão nossa, presidente Alexandre, comigo, e depois a gente fez o comunicado aí português para poder fazer o anúncio aí da saída dela. Existem algumas coisas até por respeito a ela que é de bastidor nosso e vai ficar por lá mesmo.
E nesse momento, eu acredito que depois dessa fase que é um luto, né? Você sair de um lugar onde você é tão apaixonado, e passei por isso e tive a oportunidade de voltar para a escola. É um luto que você sente, você carrega aí um peso, mas acredito que ela aí com a garra de viver, a maestria que ela tem aí, a força de vontade, acredito que ela tenha superado. Quanto ao Anderson, na comissão de frente, foi uma decisão nossa aí, profissionalmente falando, por resultado, por nota mesmo. Quanto ao trabalho, a pessoa, a gente não tem nada o que dizer. Foi tentar mudar. A real é essa. A gente não conseguia mais entender o projeto dele dentro da escola com bons olhos. Perfeito. Agora, não vai mudar a bateria? Aquele mestre lá, pelo amor de Deus. Eu falo que é fake, não é de verdade. Aquilo ali é tudo gravado, ele vem com caixas de som. Zoinho, um abraço pra você. Que cara simpático. Posso falar dele que ele me deu camiseta? Eu vi meu amigo agora, não vou. Você, dá uma resumida, né? Você chegou lá, assim... Eu cheguei, era uma conta, a legal, gente ia fazer uma cobertura, eu não me lembro o que era, do Império, eu entrando na rua ali, eu ouvi um grito assim, ô faixa amarela, eu vi de longe, Zé, Zóio tá me chamando. E era ele mesmo, é o bar dele da bateria, Barcelona. Ele me chamou, eu tinha que encontrar o Renan, que eu estava atrasado, o Renan, que faz o trabalho comigo. Eu cheguei pro Renan e falei, Zóio me chamando. Algum BO. Tem alguma coisa, vamos entrar. A gente entrou, fez o ensaio, fez a cobertura e a gente queria falar com o tema. E a gente foi por baixo do palco e chegou até um ponto onde ficam os instrumentos, né? Na hora que ele viu, já me cobrou, poxa, você me deixou falando. E aí foi, hoje a gente pediu pra gente ficar ali, não sai daqui, eu e o Renan, não vamos sair daqui. Falou, pronto, vai vir a tropa aqui, uma coisa que eu falei. E o pessoal fazendo instrumento, de repente eles vêm com duas camisetas Império, presenteou a gente, eu fiquei muito feliz, porque o faixa, a gente tem, a gente não consegue ainda, pelo menos eu acho que não, né? Entrar nas baterias, a gente acha que é um grupo muito fechado, e na verdade não é nada disso, né? Do Zoinho. Para que Deus me falou assim, vem quando você quiser falar comigo, a próxima vez que você chamar minha tenda, eu ganhei a noite aquele dia. Você vê como é que é diferente em tratamento, né? O Zoinho, cara, bom sentido que é um amigo, né? O quanto que ele é alucinado, no bom sentido, por buscar a perfeição, né? Aí quando começa a desejo, ele brinca, olha lá! Esse é o troféu, não tem desculpa, o troféu é nosso, né? Mas ele é não só ele, como toda a direção de bateria, como a gente vê a excelência ali, e não só como performando como mestre, mas como pessoa, né? A educação, a elegância, o carinho que ele tem com todos os veículos, né? Quando você está dentro da quadra, agora, né, como presidente, né? Você está lá no palco, você vê a movimentação, tem um time de excelentes profissionais, você citou aí o Tiguês, tem muita gente ali. Serginho, um abraço para ti, a gente vai lembrando nomes aqui, né? Quando você olha o Império hoje e olha o Império lá atrás, quando você chegou a Império dos grandes desfiles, né? O Império de Casa Verde, 2005, 2006, 2016, e outros grandes desfiles, como Tambor, que você citou aí, Fafá, que desfile foi aquele? E como você vê o momento atual do Império de Casa Verde? Você como presidente, quando você olha para aquela quadra, a comunidade, esse elenco que já está trabalhando, semanas atrás iniciaram os ensaios aí, como você vê o Império hoje com o Império? Você falou tanto em ciclo, né? Qual é o momento do Império agora? Qual é o ciclo? Qual é a fase? Qual é o que você sente do Império hoje para o Carnaval 2026? Eu tomei a liberdade de, com essa indigestão aí do desfile da Fafá, e aí é coisa aí é sentimento, tá? Eu fiz um samba de quadra junto com o André, junto com o Darlan, em que a gente fala, se a taça vier, que seja bem-vinda, e se não vier, eu canto mais ainda. Eu acho que esse é o perfil da escola, cara. A gente vai tentar incansavelmente até colocar a escola
no devido lugar em que ela merece. O primeiro lugar para nós é uma questão de vontade. Eu não vou falar honra, porque resultado de carnaval eu não discuto. Campeão dado. Infelizmente, toda escola que está no concurso, ela corre o risco de ser rebaixada. Mas a comunidade está com muito tesão, assim, cara. Tá com muita vontade, né, de participar. O Império de 2005 era uma escola em construção. E talvez, com todo o respeito, e faço parte da escola e quero que todos entendam o que eu vou falar, talvez em 2005, 2006, 2007, o Império ainda não fosse de fato uma escola de samba constituída. Estava em formação. Isso, é uma escola nova, uma escola que tinha muito que aprender. Hoje você tem um adulto de 30 anos, 31 anos aí. Mas que é a eterna caçula do samba, né? A gente chama ainda de caçula. Com muita vontade de trabalhar, muita vontade de ganhar, muita vontade de disputar, principalmente, né? Eu acho que ganhar é consequência de um bom trabalho. E aí, primeiro você precisa trabalhar para depois poder ganhar. E outra coisa, né? O concurso é muito competitivo. Sim. Você tem as escolas com a mesma condição agora de barracão, de fábrica do samba, enfim, né? Todo mundo estudando muito mais regulamento. Você vê que, por exemplo, né, os sambas já estão lançados, a Liga vai lançar aí daqui a algumas semanas os audiovisuais, né? Você percebe que o nível é muito equilibrado, cada um vai gostar de um samba, evidente, mas você acompanhou isso, pô. Foi esse tempo que terminava o carnaval, você falava, tá entre 2 ou 3. Hoje você tem uma briga danada para voltar nas campeãs. Hoje a briga... Quem cai? Você vê que teve Mancha de Curuvi que caiu. Você perde uma fábrica de samba. O Serdã, aqui algumas semanas, falou em números, né? Foi um choque de realidade. O orçamento que você sai, pro que você tem, e aonde você vai ter que se alocar para fazer o próximo carnaval. Então, é um nível muito disputado, e aí que entra o Cláudio. Eu estou muito feliz de ver o Fabinho aqui. É o quesito invisível, né? Porque assim... Graças a Deus, em relação a outros momentos, o carnaval hoje tem uma verba de televisão, de prefeitura, guardadas as devidas proporções. Tem escola que ainda tem dificuldade com quadra, espaço, uma tem um pouquinho uma condição melhor, a outra inferior, mas isso é construção. Você vê que ele citou Chico Honda lá atrás. Então, para você também colher, tem que plantar. Mas o quesito invisível que entra é um quesito que esse rapaz que está aqui na frente, ele é fundamental. E não estou jogando a responsabilidade para você, não. Que é o invisível, que é o acompanhar o dia a dia da escola, o voluntário, o ritmista, que muitas vezes vai direto de trabalho, daqui para frente é uma rotina absurda de ensaio, é comissão de frente que ensaia de madrugada, é baiano que não pode estar com a fantasia mais pesada, que possa prejudicar o desempenho, é lidar com a vaidade das pessoas que chegam só na hora, Esse é o maior na hora do... Só que é um pouco gelado na praia em janeiro, não vai em junho. E é nessa hora, quem conseguir descascar melhor essas laranjas é que chega lá com um olhar mais atento para conseguir dissociar problema. Porque o que a gente vai ter daqui até o carnaval é problema, né, Cláudio? Sim. Eu acho que ainda tem os ensaios, né? Como eu falei, você é muito discreto. A partir de agora, todo mundo quer falar com você, quer apertar sua mão, quer falar alguma coisa do carnaval. E você sempre vi você muito ligado nos ensaios, você vai ter que parar para atender essas pessoas. Cara, lá na quadra... É até algo de rotina, né? Educação, como é que tá. A gente precisa ter muito respeito pelo sambista, né? Eu sou de uma época em que o sambista precisava estar de calça branca, sapato branco muito bem alinhado. Hoje a modernidade chegou, tem pessoas que desfilam. Eu sou uma delas, tá? Que prefiro uma calça jeans, de repente um pouquinho mais ajeitado, um sapatênis mais confortável. Você usava aquele sapato de madeira que no final do desfile acabava com o pé, né? Ainda mais você, ala musical, muito externo. Cara, nossa, era uma tristeza, assim. Mas são culturas que a gente precisa manter, né? E aí, falando disso, a gente precisa respeitar as pessoas que participam do processo. Independente de ter chegado em 2001,
ou 2025, a pessoa que tá lá, ela tem que ser respeitada como sambista, porque não é o tempo que te faz sambista, é você querer ser sambista. Você pode começar agora e ter vontade de fato... a pessoa sabendo desfilar numa escola de samba, tendo o comportamento de um folião, ela já é um sambista, né? E é isso que precisa ter... a gente precisa saber equalizar. Não é o fato da pessoa ser presidente, ou ser mestre de bateria, ou ser cantor, ou ser diretor de harmonia, que vai te fazer mais sambista do que qualquer outra pessoa. Cláudio, a produção informa que a gente já está chegando na faixa amarela na frente já. Eu vou preparar minha última pergunta, você faz a sua última também, e a gente vai para as considerações finais. Como você é o convidado, pode fazer a pergunta. Você está começando assim uma gestão como presidente, mas que herança que você quer deixar? Já pensou, para pensar assim, que herança que você quer deixar no Império? Que marca que você quer deixar? Se tudo der certo, alguns campeonatos, né? É o que a gente almeja. Mas, de fato, é manter uma continuidade aí de Império de Casa Verde. Só quem tá dentro do Império sabe o que é ser Império de Casa Verde. É isso, é não mudar, independente do resultado, o que deu certo, sabe? Eu vejo, assim, algumas vezes na passagem da sala, alguns troféus que a gente tem, e aí começo a relembrar algumas histórias, né? Eu até falei com o time da Harmonia agora, no ensaio, eu falei... Eu me peguei para assistir o desfile de 2005, meu segundo desfile na escola. Você via no olho do componente a vontade de ganhar, né? E é isso que às vezes falta. O fato de você já ser campeão, aquilo te tira um peso das costas, né? Mas a vontade de ganhar, ela tem que ser continuada, né? Ela precisa estar em todos os desfiles. Então, a gente até bateu um papo lá com o pessoal da Harmonia que para ganhar você precisa querer ganhar. Não adianta você ir lá só para desfilar. Só para desfilar você não vai ganhar. Não vai. E esse é o diferencial, né? Cláudio, você hoje foi uma visita sensacional. Só que você cometeu algo muito grave. Você roubou a minha pergunta. Mas eu tirei uma outra da cartola aqui. Mas é interessante o que ele falou, né? Porque o espetáculo é cultural, enfim. Gente, mas é uma disputa, né? Ele citou ali a Mocidade, que é uma escola que ele contou o início da trajetória dele. A Solange, ela é sempre nesse sentido. Eu quero ganhar, com respeito às coisas, eu quero ganhar. E isso acaba incendiando a comunidade, porque todo mundo quer. É o troféu, é a história, os campeões são lembrados. E aí você diz aquele ano maravilhoso, você... aqui em São Paulo, né, faz o Réveillon da Paulista, você não vai ter mais o CD físico, mas você é a faixa número 1, você acaba sendo a escola a ser batida, enfim. Mas eu vou pegar então em cima do Carnaval de 2026, que é um carnaval cercado de expectativa. A gente pode esperar uma Império meio que mordida pelo resultado, né? Afinal de contas, a ideia é ganhar, eu quero sair lá de baixo para... E eu vou fazer duas perguntas em uma, mas antes só lembrando uma coisa, né? A gente está enaltecendo aqui o Fabinho, e eu conheço ele dos palcos da vida, lá estava lembrando coisas do Rosa agora. E você sempre foi um cara muito coletivo. Eu sempre percebi que você sempre ali muito bem quisto, muito bem... Muito coletivo, né? Com cordas, com os cantores, né? E eu não citei aqui um nome, quero mandar um abraço a ele, tá? Que é o Leandro, né? Afinal de contas, há uma nova composição de diretoria, né? Que foi anunciada meses atrás, em razão do afastamento do Alexandre Furtado, o presidente que foi afastado, né? Foi preso suspeito, é uma questão... judicial, na época a Império até soltou uma nota explicando que é uma questão que não envolve a escola de São Império de Casa Verde, e a Império de Casa Verde anunciou não só o Fabinho, né, o Pedro está aqui, quero aqui agradecer pelo carinho, e na nota, eu acho muito bacana citar o vice-presidente, a gente quer aqui também desejar boa sorte a você, Leandro, que também é um integrante de longa data do Império de Casa Verde, então é uma gestão que, por tudo que você falou aqui,
traz o passado glorioso do Império de Casa Verde, com essa transição de quadra nova, de novos conceitos buscando resultado, mas mirando o título. Isso posto, já que o Leandro Carnavalesco não está aqui e a gente não pode ir pro barracão, três spoilers do que a gente pode esperar do Império na Avenida, mas assim, Cláudio, não vamos deixar de falar de samba, porque samba é uma coisa que ele é craque já, a gente já ouviu samba, tem os cantores, enfim, mas você é o cara que tá lá no barracão, você tem o projeto na mão, assim, fala assim, ó, fiquem atentos, tem três características desse desfile, Império de Casa Verde 2026, quais serão assim? 3 aperitivos, três dicas que a gente deve ficar de olho nesse desfile que você acha que vai ser importante a gente olhar. Até por justiça e reconhecimento aí aos novos amigos, aos novos profissionais. Comissão de frente, casal de mestre-sala e porta-bandeira. Casal de mestre-sala e porta-bandeira fazendo o adendo aí do Patrick e da Sofia. A gente se tem uma decisão contrária à questão da Jéssica, seguindo de via de fato por eles, a gente acha que fez um acerto muito grande, né, com o Patrick e Sofia. São 2 meninos aí da nova geração que, um encanto, uma alegria, um prazer fantástico. E o terceiro, eu guardo as honras ao Leandro Barbosa. Aguardem. Só falou isso. É aquela Império de Casa Verde grandiosa, continua o gigantismo, com aquele luxo. Não vou fazer méritos aí a Barcelona do Samba, porque quem também não vale, né? A gente já tem aí longa história, não vou fazer méritos ao Tinga, não vou fazer méritos ao Serginho Tiguês, que já tem uma bagagem da escola. E aí, depois de todos eles, aí a nossa estrela, que é a nossa comunidade, né, cara? Tá todo mundo muito entusiasmado com o projeto. Uma coisa que a gente não falou aqui, no meio de tantas mudanças, né? É que também, além da mudança do endereço da quadra, vocês fizeram uma mudança que foi bastante ousada, que é mudar o dia do ensaio, né? O Império é uma escola acostumada a ensaiar nas noites de sábado e avançava pela madrugada. E vocês trouxeram o ensaio para o domingo mais cedo e foi mantido isso, sinal que deu certo a estratégia, né? Um dos fatos da decisão aí da alteração foi justamente pelo cuidado aí com o componente, né? Você ficar numa festa em um final de semana até 2, 3 e pouco da manhã, 4 horas, dependendo do dia é uma coisa. Você tendo a obrigação aí durante o carnaval de todos os sábados esse horário, e aí condução para as pessoas, né? Alimentação, água, refrigerante. Cara, tudo que é na madrugada é mais caro, mais escasso para se ter. E aí a gente... E também tem o fato de que o ensaio de sábado, você divide o final de semana no meio, né? Você começa a sexta, você divide o sábado com o ensaio para acabar a tarde e aí você já acaba com o seu domingo. Perde um pouco do domingo, né? Perde um pouco. E muitas famílias também, muita gente, a comunidade ia, né? Mas eu acho que muita gente começou aí, poxa, que legal, horário que dá tempo de ir no ensaio, depois comer uma pizza e conhecer a escola. Foi agregando um público diferente também, né, Cláudio? Sim. Eu lembro no primeiro domingo a gente estranhou, eu falei com o Pedro, foi uma tentativa e funcionou. Não voltar mais atrás. São ajustes, né? Enfim, gente, dizer que o Império é uma escola poderosíssima, você vê que os quesitos são fortes. É questão de uma engrenagem, acho que uma apertadinha aqui, outra ali, é uma escola sempre postulante ao título. E faltou fazer uma. A gente vai lembrando, não fica quieto, mas essa é a última. GG, falei pra você que não passaríamos de 3 horas de entrevista, hein? Essa escolha da posição do desfile também foi algo que surpreendeu a muita gente. Como é que foi? Mudado aí a configuração do regulamento, do julgamento do carnaval, a gente abre um punch a mais de que
Na verdade, não é a primeira escola. A gente já vai tratar da 8ª escola a se desfilar, né? É o mesmo corpo de jurado, né? Estrategicamente falando. E aí, voltando também a isso, o Império sempre teve algumas posições de 6ª, 7ª, 5ª, 6ª, 7ª, 5ª. Cara, cansa sim. Você desfilar fora de um horário padrão, fora de um horário nobre, é muito cansativo para a comunidade. E aí, a gente só tinha uma opção, ou era a 6ª escola, ou era a primeira. A gente resolveu arriscar em ser a primeira escola. Estrategicamente falando, em alegoria, você tem um posicionamento do Abre Alas às 7h30, 8 horas da noite. Então, todo o problema que a gente tinha ali, né, de vai, puxa, vai, encaixa. Cara, 8 horas da noite o carro tá posicionado. O carrinho da comissão tá posicionado, o Abre Alas tá posicionado. Então, a gente acredita que pro desfile, a gente não tenha nenhum tipo de contratempos. E ao sábado também, um dia mais leve, um dia que o público tem mais tranquilidade para chegar. Ô, Cláudio, todos os links da TV Globo no sábado, o carro do Império vai estar montado lá na concentração. Para comunicação, Pedro, opa, vai ser sensacional. Além de também vocês virem depois, provavelmente, BBB, acabou o BBB, estamos já Império, é uma posição pensando em televisão, midiaticamente falando, é uma posição horário nobre, né? A construção do samba se deu à posição da escola. Aí tudo é estratégia, né? Tudo é estratégia. Não adianta fazer um samba estrategicamente mais burocrático, porque você é a primeira, você precisa passar. O Abre Alas vem com uma cor que a escola nunca desfilou na vida. Ah, spoiler! Leandro, conseguimos arrancar uma. Gente, agora tem que pensar, hein? É um desafio. E olha que o Império trabalhou com muitas cores já ao longo de todos esses anos, né? De Abre Alas que eu me recordo, nunca teve nessa cor. E o legal é que tá falando um presidente que conhece a escola, né? Tá aí há tanto tempo já, né? Conhece muitas histórias. Foi sensacional esse papo, gostou, Cláudio? Valeu? Eu tô com um Abre Alas na cabeça. Agora também. Já quero falar. Quando a gente passar no hangar, vamos entrar na molhadinha. Vamos mandar um drone pra lá. O quê? Vou perguntar. O Tigre tá no Abre Alas ou ele vem no último? Tá no Abre Alas. Está no Abre Alas, Fabinho. O crédito é seu. E eu vou ter mais uma. Leandro me convidou para desfilar de novo. E eu quero aqui fazer um registro no final, né, agradecendo o Pedro, o Fabinho pela confiança por ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Como foi legal conhecer a sua trajetória. Parte dela eu conhecia, fiquei surpreso de conhecer uma outra que eu não sabia. E tenho certeza que o Imperiano está muito feliz que está assistindo. Quem também não te conhecia está conhecendo daquele menino que chegou tocando cavaquinho, hoje senta na plenária para decidir, para defender o seu pavilhão e a sua comunidade. E aqui eu falei que eu estou chamando amigos, né? Não são as pessoas que a gente está chamando aqui, não é pensando em audiência, não é pensando em nenhuma outra coisa a não ser gratidão. Eu sou muito grato ao Império de Casa Verde. Nós começamos no Mundo Samba em 2007 e só paramos no ano da pandemia. Chegamos a fazer na Rádio Capital um outro modelo e voltamos agora. Em 2012, nós fizemos uma festa lá na quadra, convidados pelo Império de Casa Verde. A gente estava num programa como assim, ó, no estúdio lá da Just TV. E a gente recebeu o convite para fazer a festa lá. E a gente não sabia como que a gente ia fazer. Claro, o Império acolheu a gente. Foi uma festa que nós completamos 4 anos em 2012. Império Anfitriã, Mocidade, Alegre, Rosas de Ouro, Dragões da Real. Eu tenho várias lembranças desse dia. Está no YouTube aí. 62 pavilhões, vieram escolas da Baixada e choveu e não tinham de colocar mais gente. Foi a apresentação da Valesca, que na época foi apresentada como rainha de bateria. E Império abriu as portas. Eu só não consegui trazer aqui, mas vou postar no meu Instagram, porque está na casa da minha mãe na Zona Sul. Eu não consegui ir para lá. A primeira flâmula que eu ganhei é da Império de Casa Verde. Está atrás do meu quarto, simplesmente minha escola, está lá guardadinho. Eu fui muito bem recebido. Então, o Império faz parte do mundo do samba. Por isso, a maior festa que nós fizemos foi o Império que fez pra gente. A gente não teria condição de fazer essa festa. E a gente tem que falar isso abertamente, porque na vida a gente tem que ser grato às pessoas. A Império comprou a ideia da festa
E você receber 4 baterias. E teve um grupo que fez um grupo de samba que fez a abertura. A Adriana Lessa apresentou o evento. Tem tudo no YouTube isso. Eu quero agradecer você e a toda a diretoria. Tem muitos harmonistas que estão lá até hoje. E toda vez que eu vou, a gente lembra, porque é ali que eu pude ver como uma festa é organizada. E quando você vai, quando você visita, é uma coisa. E quando você vê, não, eles estão repondo água, estão repondo cerveja, está trazendo gelo, está chegando uma bateria. Você vê aquela logística. Eu aconselho você, a título de curiosidade, nesses grandes eventos, é absurdo. O carnaval é fabuloso, a construção coletiva que tem para fazer um ensaio que uma escola já é gigantesca. E você vê, é um trabalho de formiguinha, no final aquilo dá certo. Com tanta gente entrando, tanta gente saindo, todo mundo se divertindo, e ali não tem rico, não tem pobre, não tem sexo, não tem religião, não tem... É todo mundo com um objetivo, que é o carnaval. Então, muito obrigado a você, a Império, por ter ajudado a gente nessa trajetória, inúmeras participações no mundo do samba, profissionais que hoje não estão na escola, muitos que ainda estão, sempre atenderam os nossos chamados. Eu estou feliz de fazer parte desse momento e ser também a sua primeira entrevista. Quem sabe se eu não volto pro ano que vem, campeão do carnaval, que é o que eu gosto disso, o objetivo é ser campeão. Fabinho, em nome de toda a nossa equipe aqui, muito obrigado, foi maravilhoso receber você. E eu, Cláudio, que estamos aqui representando as pessoas que gostariam de estar aqui te entrevistando, desejar muito sucesso para você, que você jamais deixe sair do seu coração a veia sambista. Porque eu sei que você vai ter que tomar decisões difíceis, decisões pensadas em regulamento, pensando no financeiro, mas eu saio daqui com o coração aliviado, porque você sabe a realidade do sambista, sabe a realidade do jovem que tem pouco dinheiro, que tem um sonho, e você não percebeu isso, mas você vai passar essa inspiração para muita gente, porque você veio de baixo como um músico e hoje é um cara que discute, um cara não, né? Um modo de dizer, né? Na gíria, né? Um representante de toda uma comunidade. Então eu fico feliz de saber que é um presidente sambista, que quando alguém fizer algum pleito, você vai entender porque você já teve do outro lado. Sucesso para você e muito obrigado pelo bate-papo, viu? Foi muito legal ter você aqui com a gente. É isso, obrigado, Raul. Mais uma vez aí, as portas das escolas, pelo menos do Império, estará sempre aberta aí para todos os projetos que precisarem, para todas as entrevistas, cobertura, enfim. Só não consegue dar mais spoiler do carnaval, né? Porque... Mas já deu alguns, né? A gente vai atrás. Tá guardado as 7 chaves, mas valeu, muito obrigado. Espero voltar aqui, como você disse aí, campeão do carnaval, mas se não for também, se a taça vier, se não... Se a taça vier, que seja bem-vindo, e se não vier, eu canto mais ainda, é isso. Sigam o Império de Casa Verde no Instagram, o trabalho brilhante do Pedro e toda a sua equipe lá. As atualizações, ensaios. Eu sei que é muito... A comunidade do Império já tá... Eu vi o primeiro ensaio, já foi uma coisa absurda, né? Mas quem chegar agora em novembro lá, presidente, e tá assistindo aqui agora, poxa, gostei... Ainda dá para tentar desfilar? Como é que faz? Quem está assistindo, como é que faz? Vai os domingos lá, procura os harmonias, procura... Como é que faz? Da harmonia, Serginho, Tiguez, a Célia, da comunidade. Pera, igual coração de mãe, sempre cabe mais um, cara. Sempre. Então, ó, manda um direct aí, ó, Império de Casa Verde no Instagram, vai no ensaio aos domingos. Faixa amarela, como é que segue? Diz de novo. Faixa amarela do carnaval, nas redes sociais, @faixa amarela do carnaval. Você que é Império, você que é faixa amarela. Alô, zoinho, não vou aceitar. Cada ritmista, uma 10 curtidas pra gente aqui, ó, no Mundo do Samba. Ajuda a gente a subir. Se inscreva no canal, no YouTube. Vem com a gente, agradecendo Pedro, a Palusa Estúdios, GG, Fabinho, Cláudio. Muito obrigado e até a próxima. Viva a Império de Casa Verde. Salve o Tigre Guerreiro. Tchau, gente. Valeu. Se liga no Mundo do Samba, chegou!